Oi, gente, hoje eu tenho um vídeo curtinho para vocês sobre o livro Mulheres em Letras, Antologia de Escritoras Mineiras, organizado pela professora Constância Lima Duarte, publicado em 2008 pela editora Mulheres. Então também entra nesse meu projeto de apresentar para vocês obras publicadas por essa editora, saudosa editora, pioneira, corajosa. E esse livro vai se inserir, mais uma vez, nessa seara de buscar resgatar escritoras, investigar a mulher como escritora, resgatar nomes, resgatar obras perdidas e entrar na senda de revisão crítica do cânone literário brasileiro. Essa é uma das searas aí principais de pesquisa da linha Mulher e Literatura. As outras searas são a investigação da representação da mulher como personagem de obras literárias, sejam obras escritas por homens, ou seja, por mulheres, e uma terceira seara é a própria estudo e proposição de novos conceitos, de novas metodologias para a exploração desse tema da mulher na literatura. Eu já falei um pouco sobre essa questão das metodologias e dessas três searas de pesquisa da mulher em literatura, quando eu falei do livro Refazendo Nós, organizado pela ZD, também da editora Mulheres. Essa aqui é uma antologia de escritoras mineiras e ela foi fruto de uma disciplina de pós-graduação ministrada na UFMG no segundo semestre de 2006, já tem bastante tempo. Eram cerca de 14 alunas, mestrandas, doutorandas ou candidatas à pós-graduação. Surgiu assim esse plano de fazer essa antologia de escritoras mineiras e o objetivo era realmente preencher essa lacuna que era vista, lacuna biobibliográfica referente a escritoras de Minas Gerais. E aí a discussão quanto ao critério de escolha das escritoras que seriam representadas nessa antologia. O que são escritoras mineiras? Né? São escritoras que nasceram em Minas, viveram em Minas, ou que escrevem com uma certa mineridade, né? Identificar a mineridade, marcas de mineridade no texto, pode ser algo bastante subjetivo. Então, o critério adotado para essa antologia, especificamente, foram escritoras nascidas em Minas Gerais. Outro critério foi escritoras que representassem incursão em diversos gêneros literários, né? Prosa, poesia, literatura infanto-juvenil, memória, diário, enfim. Escritoras diversas, né? Então, uma certa representação de afro-brasilidade e também escritoras não só antigas, como também contemporâneas. Então, nós temos aqui 29 autoras mineiras que se encaixam nesses critérios e são em artigos, né, verbetes, um artigo por escritora, organizados por ordem cronológica de data de nascimento. Cada artigo vai ter informações biográficas da escritora, bibliográficas, uma análise crítica da obra, das principais obras, de forma aí a oferecer uma visão mais ampla possível da autora e da produção dessa autora. E ao final de cada artigo, cada ensaio, cada verbete, enfim, há a indicação das fontes bibliográficas usadas na pesquisa e alguns trechos mais representativos da obra, seja poema, seja texto em prosa, enfim, texto de diário, só para a gente ter um gostinho da produção de cada autor. E aqui a gente já tem autores até que tem uma incursão no cânone, como, por exemplo, a Henriqueta Lisboa, que vocês sabem que é o meu xodó, né? Vamos fazer uma leitura conjunta de Henriqueta, por favor. Se manifestem aqui que eu quero ler Henriqueta com vocês. Até no último post do Instagram, o penúltimo, eu mostrei que eu tava lendo aí, a obra completa poética dela. A Adélia Prado, enfim. Então tem muitas diferentes escritoras aqui com entrada e sem entrada no cânone. Bom, vou selecionar algumas aqui para eu ler trechos delas para vocês terem um gostinho dessas escritoras. A primeira não poderia deixar de ser Henriqueta Lisboa, que nasceu em Lambari, em 1901. Eu já falei dela quando eu falei de outra coletânea, dessa vez uma coletânea de ensaios, publicada pela editora Mulheres, né, Escritura no Feminino, Aproximações. Falei desse livro, mencionei, e havia ensaios sobre a Henriqueta, que muito me interessavam. Então vou ler um trechinho aqui do poema, que é mencionado aqui no artigo sobre ela, da obra Velário, tá? Poema da solidão. Cada dia que passa, cada dia que me leva um anseio e que me traz uma fadiga para o coração, sinto mais o perfume de poesia, o êxtase lívido, a pureza e a paz da minha solidão. Depois das noites carpideiras, quando um queimor de lágrimas enxutas punha goivos na cola das olheiras, ai, quantas vezes me internei
nas grutas para esconder as faces. E tive sempre alguém que me guardasse a entrada como um cão, minha bravia solidão. Nos sonhos claros de felicidade, quando quis estar só para a esperança de sorrir e viver, nem mesmo por piedade me disse que o sorriso também cansa. Nunca toldou de leve o meu prazer, porque sabia que era tudo em vão, minha profunda solidão. Nas horas doentes de mormaço, quando o jardim já deu todas as flores e as aranhas do tédio, passo a passo, enchem de teias os templos interiores, e se pergunta à vida por que é bela, tenho o consolo da meditação, ao sentir a alma como um barco à vela no oceano da solidão. Quando o vulto da morte sonolento pousar à flor da terra essa bandeira que ergo às nuvens na mão, calma, no orgulho do desprendimento, minha palavra derradeira, quero dizê-la à solidão. Cara, eu sempre arrepio quando eu leio Henriqueta. Que maravilha que é essa poeta. Eu tenho uma entrada no cânone, ela é clássica. Eu estudei Henriqueta na escola, acho que muita gente estuda Henriqueta na escola, tem que decorar poemas de Henriqueta, né? Tinha isso de decorar poemas de poetas clássicos que a gente estuda. Mas eu vejo pouca gente falando de Henriqueta. Vamos falar de Henriqueta, gente. Vamos ler Henriqueta. Querem ler a Henriqueta comigo, por favor? Outra poeta é a Oneida Alvarenga, que nasceu em Varginha, em 1911, e que eu vou ler um poema da obra A Menina Boba. Brusca andorinha, asas, loucura de voos. Não faz mal que eu ainda seja um par de asas tontas que o vento martiriza. Elas hão de crescer, hão de voar, senhoras de si mesmas. O sol é meu, o céu é meu, a mocidade é minha, a vida é minha. Eu parto para a doida conquista do meu voo. Cara, Oneida. Outra poeta que eu gosto muito, que está representada aqui, é a Ieda Prates Bernis. Inclusive, quando eu era jovem, mandei e-mail para ela para perguntar, né, como se torna poeta. Enfim, a gente é jovem, quer perguntar para os poetas consagrados ou que a gente conhece como fazer. E ela me respondeu, gente, eu nunca vou esquecer esse e-mail que eu recebi da Ieda. E aqui eu vou ler haikais do livro Grãos de Arroz. Neblina sobre o rio, poeira de água sobre a água. Inútil, a gaiola nunca aprisiona as penas do canto. Pássaros em silêncio, noturna chave tranca o dia. A Ieda é nascida em Belo Horizonte e ela era muito amiga da Henriqueta, Lisboa. E foi o que a Henriqueta acabou me levando a conhecer a poesia da Ieda. E adoro, tá? Poeta que recomendo. Também pouco falado. Outra poeta é a Laís Correia de Araújo. A Laís nasceu em Campo Belo, em 1927. Eu até, acho que mostrei um livro dela que eu estava lendo, né? Uma coletânea da poesia completa dela, Inventário, organizada pela Marister Maciel, professora Marister Maciel. Mostrei lá no Instagram. E aqui eu vou ler 2 poemas dela. Mandato. Eu só, a pé e pequena, enfrento o desafio. Eu, nós, lenta voz, a letra, crio. Copio a fome que é, copio a dor que será, copio o pio do que há. Tá também em inventário. Outro poema que tá em inventário. Vocabulário. Gosto das palavras, infecto e nauseabundo. Palavras que se labam em rude contraponto à avaria do mundo. De umas palavras quentes, casa, cama, mesa, que encampam pretéritos e futuros presentes em sua reta clareza. Certas partes do corpo que bem que sonorizam, pubis, ímen, vagina, palavras que balizam a encoberta mina. E gosto de orgasmo, palavra atravessada como um espinho agudo que rascante lateja um momento de pasmo. Também gosto de infarte, palavra lancinante, que quando se apresenta nem se diz, e parte a vida num instante. E tem um texto da Marister Maciel nessa coletânea Inventário, é um texto assim imperdível, recomendo a todos essa coletânea.
Outra poeta é a Maria José de Queiroz. Eu tenho um livro de prosa dela aqui que eu até tenho vontade de comentar com vocês. Ela nasceu em Belo Horizonte também, em 1936, e eu vou ler um poema aqui do livro Exercícios de Fiandeira. Ao passado, seus despojos. Inútil procurar-nos onde não estamos. Inútil abrir janelas sobre o campo santo. No frio retrato de traço imóvel, o perfil chato, plano. No redondo invisível, o melhor ângulo. No gosto da meninez recuperado no bolo, a fábula literária, a ficção e o engano. A justificação do ócio que fabrica dignidade à custa da memória e raparigas em flor. Na água turva do tempo, Narciso se contempla. Há muitas imagens passadas, outras tantas acrescenta. Qual a verdadeira, se em todas se perdeu e em todas se reinventa? Se o pecado se nutre do hábito e o demônio persiste no erro, por que repetir o ontem, fechando em apertado círculo meros fantasmas de nós mesmos? Nosso melhor retrato, gesto, voz e enredo, foge da linha e do quadro. Faz-se e refaz-se no ar, dissipa-se no vento. Inútil fixá-lo em cores, inútil dizê-lo autêntico. Além da imagem provável, no presente fugidio ou no futuro, talvez, a nossa efígie verdadeira, vulto incoerente. Aí nos escondemos, no traço impreciso, sempre a desenhar-se o mais perfeito. E por fim, a Ruth Silviano Brandão, né, também de Belo Horizonte, e ela foi professora da UFMG, e aqui eu vou ler um poema da obra Breve Vida no Branco. A Ruth também tem livros de teoria muito interessantes, vou comentar alguns deles, espero, né, comentar aqui nesse canal, para o nosso clube. Vou ler o poema Palavras Lavras. Palavras lavras, refazer as palavras como as casas se refazem, se reformam. Redizê-las noutro tom várias vezes, musicá-las noutra pulsação. Refazer as palavras como se refazem as casas, as cidades. Reparar nelas, repará-las como se faz com objetos. Segurá-las, torná-las redondas, sem arestas. Tirar os ângulos, os recônditos, trazer à tona. Segurar as palavras com as mãos, objeto novo, refeito. Dar novas formas, pronunciá-las várias vezes com reverência. Saber as palavras que sabem de nós. Soprá-las com sopro novo, talvez divino, no que o divino tem de sopro. E tem muitas outras autoras aqui, a Helena Morley, né, pseudônimo de Alice Dairel, que escreveu o diário, escreveu um famoso diário, né, eu li na escola, enfim. A Lúcia Miguel Pereira, que eu já comentei aqui, importante crítica literária brasileira, que também escreveu ficção. Eu comentei sobre a Lúcia em um artigo que está reunido no livro Vozes Femininas do Império e da República. A Lúcia Machado de Almeida, né, que escreveu clássicos incontornáveis da ficção infanto-juvenil brasileira, que eu também comentei quando eu falei sobre o livro O Ar de uma Teimosia, da Ana Elisa Ribeiro. Carolina Maria de Jesus, que eu também comentei quando eu falei sobre o livro Pilares Narrativos. Maria Esther Maciel também aparece aqui nessa coletânea. Conceição Evaristo, que eu também comentei quando eu falei sobre o livro A Escritura no Feminino, Aproximações. Tem artigos sobre a Conceição. A própria Adélia Prado, Maura Lopes Cansado, Ana Maria Gonçalves, né, a autora de Um Defeito de Cor, que inclusive é uma leitura de um clube do livro que está sendo lançado pela Biblioteca do Senado, enfim. Então, assim, várias autoras, eu acho um livro muito bom, uma compilação muito boa de autoras mineiras, e assim, como eu digo, né, Minas Gerais, eu não sei o que colocam na água desse estado, só sei que o escritor que sai de lá é assim, tem a manha. E eu acho, o que eu digo, Minas Gerais é o celeiro de grandes escritores. Bom, é isso, foi um vídeo curtinho para apresentar esse livro da editora Mulheres, espero que tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo livro, no próximo vídeo.